Olá, galera! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Sociologia com Pimenta. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre 4 intérpretes do Brasil lá pelo final do século XIX, início do século XX, e nós vamos entender um pouquinho como é que eles enxergavam a nossa nação. Qual foi o papel deles na compreensão dos próprios brasileiros do que era o Brasil. Vamos lá? Vamos começar então pelo nosso primeiro intérprete. Foi um grande autor, Euclides da Cunha. Euclides da Cunha foi um cara que acompanhou as tropas militares nacionais para a Guerra de Canudos. Então ele viajou pelo interior do Brasil até chegar à Bahia e aí ele começou a observar uma série de cenas e foi anotando como era a vegetação diferente, como era o solo, como era o ambiente onde viviam os sertanejos, as pessoas que moravam no chamado sertão. E assim ele foi caracterizando também essas pessoas e verificando que elas tinham características muito peculiares. Eram os chamados mestiços. E a visão dele do mestiço é que era uma raça híbrida, né? Uma mistura, e que por isso eles não poderiam avançar muito. A visão de Euclides a gente não pode chamar de preconceituosa, porque na verdade ele viveu num período onde o darwinismo social, o positivismo e outras correntes filosóficas, na verdade, influenciavam todo o pensamento dos sociólogos, influenciavam o pensamento daqueles autores que tentavam identificar como era o povo brasileiro. E aí, nessa observação, durante essa pesquisa, ele chegou à conclusão que esse povo mestiço era muito forte. Por quê? Ele vivia num ambiente hostil, num ambiente de seca, e apesar disso, era muito resistente. Era um povo lutador, e ele achou assim o fim da picada, como eles foram tratados pelos militares brasileiros, que estavam ali muito bem armados, muito bem alimentados, muito bem equipados, enquanto aquelas pessoas viviam em barracões, viviam, enfim, de uma maneira muito difícil no meio da seca. E estavam ali seguindo o Messias deles, né? Era o grande líder ali. E eles estavam realmente numa situação muito diferente da situação dos homens que viviam aqui no litoral, onde tudo era urbanizado, né? As pessoas tinham mais acesso à educação, acesso à cultura, acesso à saúde, enquanto o sertanejo era a parte da população que ficava à margem, que não tinha acesso a isso tudo. Então Euclides foi observando tudo isso. E assim, sobre o interior do Brasil, ele teve essa visão que essas diferenças eram que demarcavam, né? Que faziam uma grande diferenciação social entre as pessoas que tinham acesso e as pessoas que não tinham acesso. Beleza? Basicamente é isso. Se você quiser saber mais sobre Euclides da Cunha, tem as fofoquinhas da história sobre a vida dele, sobre a esposa, sobre como ele morreu. Dá uma pesquisada lá que você também vai descobrir várias novidades sobre a vida desse cara, tá bom? Vamos agora para o nosso segundo intérprete, Oliveira Viana. Oliveira Viana era um cara que tinha um discurso que eu considero meio controverso. Por quê? Ao mesmo tempo que ele defendia o papel do Estado e desbancar as elites, né? Ele tinha essa visão de que não eram as elites locais que deviam dominar, que deviam ditar as leis, mas que o Estado devia fazer isso. O Estado devia ser a força que ia representar a lei e a justiça e não essas elites, né, que a gente conhece, que há muitos anos dominam muitas partes do Brasil e continuam aí, infelizmente, ainda dominando de alguma maneira, né, a nossa política. E Oliveira Viana, ele tinha uma política autoritária, apesar disso, né? Ele tinha uma visão de que o Estado devia chegar de uma forma muito antidemocrática e impor ali as suas vontades, impor ali o que era necessário fazer. Por quê? Ele notava que existia uma diferença entre o Brasil legal e o Brasil real. Ele achava que as leis iam demorar muito a ser aplicadas e que, na realidade, as leis nem sempre conseguiam ser aplicadas. Então, era necessário lidar com a realidade de uma vez, né? E não ficar esperando, às vezes, pela morosidade, né, do legalismo.
Então ele tinha essa visão de que alguém precisava tomar uma atitude e rápido. Não dava para ficar esperando pelas iniciativas populares, pela opinião, blá, blá, blá. Não, ele era bem autoritário nesse quesito. E ele tinha um discurso que é doído, né? Mas que na época era um discurso muito aceito, porque ele era, inclusive, referendado pela ciência, que era a eugenia. Raquel, o que é eugenia? Eugenia é o processo de embranquecimento da população que eles defendiam, né? Era muito defendido na época que a população brasileira, ela só iria ascender se ela deixasse de ser colorida, se ela deixasse de ter negros, pardos, e aos poucos esses negros, esses pardos fossem se casando com pessoas brancas, tendo filhos cada vez mais brancos, e assim a nossa sociedade iria progredir. Olha que louco! Outra vez, podemos chamar de preconceituoso? Não, por quê? Porque essa era a visão da época. Inclusive, era uma visão geral. Muitos negros acreditavam também que essa era a única saída para que seus filhos, seus netos e bisnetos, toda a sua descendência pudessem ter um futuro melhor. Então, essa era uma prática, era um discurso muito vigente no final do século XIX e no início do século XX, mas que, graças a Deus, já foi refutado. Nosso terceiro grande autor aqui, intérprete do nosso Brasil, é Sérgio Buarque de Holanda. Sim, ele é pai de Chico Buarque, exatamente. E Sérgio Buarque, ele tinha uma visão do Brasil com grande influência ibérica, ou seja, com o exemplo dos nossos colonizadores, tanto dos portugueses quanto dos espanhóis. E que exemplo seria esse? Um exemplo onde o clientelismo, né, o patriarcalismo, tudo isso era o máximo, né? Tudo isso tomava uma proporção muito grande. As pessoas queriam uma vida assim, onde todo mundo era barão, todo mundo queria se dar bem e não trabalhar, né? E aí ele vem falando sobre a ética, né? Que é algo que é muito comentado no livro dele, Raízes do Brasil, onde ele comenta que ao brasileiro falta essa ética no trabalho, fazer a sua parte, ser honesto, não querer dar volta em ninguém. É aquilo que ele chama no seu livro, na sua obra, de homem cordial. O que seria esse homem cordial? É esse brasileiro muito simpático, muito sedutor, malandro, que sempre quer ganhar vantagem e assim ele vai dando volta nos outros, vai se aproveitando da inocência alheia para conseguir o quê? Obter lucro, obter vantagens para si. E Sérgio Buarque observava que em muitos momentos a gente se aproveitava desse discurso como se fosse uma coisa positiva, como se fosse realmente algo que fazia a diferença entre os brasileiros e o resto do mundo. Sabe aquele jeitinho brasileiro? Então, só que não é legal, né, gente? Infelizmente, isso aí não é um bom exemplo. E Sérgio Buarque de Holanda, ele viveu numa época em que os contemporâneos dele falavam coisas muito diferentes. Ele dizia que no Brasil existia preconceito, sim, e que a diferença entre raças, a diferença social, era algo que era muito difícil. Era algo que o Brasil precisava vencer para poder avançar, para progredir na sua evolução, na sua economia, na sua educação, enfim, em todos os aspectos, né? Por último, mas não menos importante, nós temos aqui Gilberto Freire, o pernambucano, que tinha ideias completamente avessas às ideias de Sérgio Buarque de Holanda. Para Gilberto Freire, o Brasil era uma democracia racial, tudo aqui era paz, amor e as pessoas conviviam harmoniosamente. Será? Bom, no discurso de Gilberto Freire, que foi estudar inclusive fora do Brasil, nos Estados Unidos, no Brasil a colonização, a escravidão tinha sido de uma maneira muito mais sutil, muito mais suave que nos Estados Unidos. Para ele, existia aqui uma cooperação entre o negro e o português. E também entre os indígenas, né? Ele acreditava que o fato do escravo saber qual era o seu lugar e do senhor saber também qual era a sua posição de autoridade, fazia com que cada pessoa cumprisse seu papel de maneira harmônica.
cada um sabendo o seu lugar. Entenderam? Não? Vamos explicar melhor. No seu livro Casa Grande e Senzala, ele fala um pouco dessa questão da democracia racial. Ele acreditava que no Brasil, negros e brancos foram agentes colonizadores em conjunto. Ou seja, eles cumpriram cada um seu papel para o desenvolvimento do Brasil e a abolição da escravidão para ele tinha rompido com isso. Porque o Brasil, para ele, estaria progredindo e aí houve uma ruptura desse processo. Ele acreditava que se os negros continuassem como estavam, eles aos poucos iriam conquistando direitos, iriam sendo recolocados na sociedade, mas não da maneira que foi. Né? Para ele existiu uma grande ruptura quando veio a República e quando houve a abolição da escravatura. E daí surgiram as grandes favelas, os cortiços, tudo por quê? Porque não deveria ter sido assim, deveria ter continuado tudo da maneira como estava antes, na sua ordem. E assim ele também fala que o patriarcalismo foi positivo, era tranquilo, porque na cabeça dele, o senhor no seu papel de autoridade, né, sendo o chefe não somente dos escravos e da sua família, mas de todo aquele engenho onde todos trabalhavam juntos e viviam juntos, a senzala com a casa grande ali em harmonia, e principalmente os escravos que viviam dentro das casas, eles tinham um bom tratamento, eles não eram maltratados assim, na visão de Gilberto Freire, lembrando disso. Gilberto Freire afirmava, inclusive, que a miscigenação foi proporcionada por essa harmonia, por esse contato tão harmonioso, tão querido, tão amoroso entre escravas e seus senhores. Mas nós sabemos, né, gente, vamos falar a verdade, era tudo na base do estupro, na base da força. A gente sabe que não foi bem assim, né? Mas Gilberto Freire fez a sua tese baseado na sua visão, naquilo que ele enxergava, no seu ponto de vista. Então a gente valoriza ele como um dos grandes autores que tentou interpretar o Brasil lá nos anos 30 e a sua tese tem seu valor, e especialmente também para que a gente possa ler e criticar, encontrar ali algum ponto positivo também, quem sabe, né? Então, eu espero que vocês estudem mais sobre esses autores. Tem muito mais coisa sobre eles. A gente fez um resumo, assim, muito rápido aqui, em pouquíssimas palavras. E eu espero que tenha ajudado você a entender um pouquinho sobre cada um. Valeu? Curte aí, compartilha com os amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.